Eu acho que o primeiro contato de 99% de vocês aí com o Kivara foi ver esse nome e falar, pô, tem um cara com um nome esquisito e impronunciável que tá metendo gol lá na Série A italiana, né? No começo tu olhava, parecia uma sopa de letrinha, né? Depois o cara foi aprendendo a escrever, a ler o nome dele, né? Kvaratskhelia. Aí depois no Brasil ele virou o quê? O Kivara, o Kivarão da massa. E ele tomou a Europa de assalto, cara, quando ele chegou no Napoli, né? Foi lá no meio de 2022, um jogador desconhecido vindo do Dinamo Batumi da Geórgia, um time que obviamente ninguém conhecia, pouquíssimos conheciam o Kivara. E aí ele chega no Napoli e começa a destruir. E os primeiros 6 meses dele lá são absurdos, cara. Vocês podem ver aqui que no começo, na fase de grupos da Champions, ele destruiu o Ajax 2 vezes, tava indo muito bem. No campeonato italiano, aí nem se fala, né? Ele tava deitando na primeira metade da temporada aqui, tava imparável. Todo mundo começou a perceber que, pô, tem um cara especial ali, tem um cara diferente, né? E o que é uma das coisas que mais me encantava nele, acho que encantava vocês também, que muitas vezes o Kivara jogava como um peladeiro, mas eu tô falando isso no sentido bom, não que ele era ruim como um peladeiro, mas sim que ele não tava... Pô, cara, daquele jeito que muitos jogadores são hoje em dia, grilixizado. Ele não tinha sido grilixizado. Era um jogador que não ficava preso numa rigidez tática que o impedisse de tentar coisas que a gente quer ver no futebol, cara. Quer um jogador partir pra cima, quer driblar, quer tentar coisas malucas diferentes, né? O Kivara tem isso. Igual o Rafa Leão, por exemplo, que é um jogador muito do improviso, de tentar algo que muitos jogadores hoje não tentam, porque não querem arriscar, porque tem que manter a posse de bola. Então o cara não pode perder a bola de jeito nenhum, não pode tentar driblar. E o Kivara era um cara que ia pra cima e tava fazendo coisas muito bonitas, né? Ele era muito bom no drible, finalizando de fora da área, criando chances pros seus companheiros. Um jogador muito interessante de ver. Todo mundo se encantou quando ele surgiu. Quando chegou mais ou menos fevereiro de 2023, o Napoli já tava com o título da Série A italiana bem encaminhado. Eles estavam voando muito acima dos outros, né? E aí o time começou a perder um pouco o gás. Inclusive na Champions eles pegaram o Milan numa época que eles eram muito mais fortes que o Milan, né? E poderiam ter pegado uma semifinal, mas foram eliminados. E aqui começou as primeiras críticas mais pesadas que eu vi em relação ao Kivara, né? Eu lembro muito bem desse jogo aqui de quartas de final, em que o Kivara jogou contra o Milan e o Milan conseguiu anular ele na ida, muito simplesmente dobrando a marcação em cima do cara. Então ele é um jogador que precisa de um pouco de espaço para conseguir fazer os dribles dele. E na hora que o Milan botou aqui, acho que era o Calabria e o Krunic, em geral, né, para dobrar a marcação em cima dele, o Kivara ficou um pouco sem saída, cara. E eu lembro de, assim, nessa época o time tá dependendo muito dele. Estavam sem o Osimhen aqui, precisavam que o Kivara fizesse acontecer, né? No jogo de volta ele vai um pouco melhor, né? Consegue criar bastante chance aí, acaba perdendo uns gols também e perde um pênalti. E o Napoli é eliminado pro Milan, mesmo sendo muito superior na partida. E aqui começava a se questionar se o Kivara era tudo isso, se não era tudo isso. E eu sempre advogo que número não conta tudo, né? Mas ele ajuda a entender, a corroborar algumas coisas que a gente vê em campo. E o fato é que no mata-mata da Champions, o Kivara não foi brilhante, né? E na reta final do campeonato italiano também ele deu uma esvaziada no futebol dele. Vocês podem ver aqui nas últimas 11 rodadas, né? 0 gols e 1 assistência. Não é um desempenho de tu encher os olhos. Bem verdade que o Napoli também deu uma desacelerada, o título estava quase garantido. Mas acho que ali... foi um ponto importante de inflexão, porque a gente tava pensando que talvez estivesse surgindo um craque mundial, um cara de elite, um cara pra bater o nível do Vinícius Júnior, por exemplo, né? E hoje eu acredito, e eu adoro o Kivara, tá, rapaziada? Só pra deixar claro, hoje eu acredito que não é o caso. Então o Kivara foi eleito o melhor jogador da Série A italiana na temporada 22-23 e foi merecido na minha opinião, né? Realmente jogou demais, eu acompanhei muito mesmo o Napoli naquela temporada. Só que na temporada seguinte as coisas já desandaram. Não é que o Kivara foi mal, né? Mas como o Napoli tava muito mal na temporada 23-24, vale lembrar que o Napoli terminou na metade da tabela da Série A italiana, mesmo sendo o atual campeão, né? Ele acabou tendo um desempenho bacana, olha só, 11 gols e 6 passes para gol, mas não brilhou na Champions e não brilhou tão intensamente no próprio campeonato italiano como a gente esperava dele, né? Ele teve um desempenho mais abaixo. E quando vem essa temporada nova agora, 24-25, um novo técnico, o Conte, o Napoli volta a se recuperar, fica forte, tá brigando pelo campeonato italiano, tá na liderança do campeonato italiano no momento que eu tô gravando isso aqui. Mas não é que o Kivara tá voando de um nível, de um craque assim absurdo de nível mundial. Ele tá com 5 gols e 3 passes pra gol na temporada. Não é de se jogar fora, né? Mas não é um jogador que tem o impacto de um Vinícius Júnior, de um Musiala, de um Bukayo Saka, de um cara desse patamar, né? Em defesa um pouco do homem também, a gente sabe que o Antônio Conte joga com um sistema defensivo muito forte primeiro, para depois criar no ataque. Então mesmo o Napoli na liderança, vocês podem ver que eles têm praticamente aqui 2/3, né, dos gols da Inter, muito menos gols que a Atalanta. Não é um ataque tão forte, enquanto a defesa sim.
é o principal ponto desse time, né? 12 gols, melhor defesa do campeonato. Isso faz inclusive com que o Kvara, como meia esquerda que é, ponta esquerda, tenha muitas obrigações defensivas com o Antônio Conte. Hoje em dia a maioria dos pontas tem que voltar para marcar como um ala, né? Para fechar numa segunda linha de marcação ali quando o time tá defendendo. Não é novidade para ninguém, mas vocês podem ver aqui, por exemplo, o mapa de calor do Kvara contra o Venezia. É um jogo que o Napoli ganhou. E vocês podem ver que o Kvara tá bem pra trás, ele não pegou tanto a bola mais na frente como um ponta, né, ou mais na área. Ele tava quase sempre ali na faixa do meio campo. Esse jogo contra a Lazio que eles perderam já obrigou o Napoli a atacar um pouquinho mais, o Kvara teve mais lá na frente, mas vocês podem ver também que várias vezes ele tava voltando pra marcar aqui quase como um lateral esquerdo, né. Aqui contra a Roma também, vocês podem ver que ele caiu mais pro meio, mas ele tava muito tempo nessa área defensiva do campo. Então sendo obrigado a voltar muito. Não é novidade, mas pra dizer que talvez isso seja um fato que também tenha deixado ele um pouco insatisfeito no Napoli. E mesmo com o desempenho dele caindo um pouco, o PSG foi atrás do cara e vai contratá-lo. Aliás, que arte fenomenal do BR Futebol, como sempre, né? Mas aparentemente, segundo o Fabrício Romano aqui, cara, vai ser um acordo no valor de 70 milhões de euros, mais bonificações. Isso aqui é menos do que o Kvara estava sendo avaliado lá quando ele brilha no campeonato italiano e vence em 2022-23. Quando aquela temporada acabou, se falava em especulações na casa de 100 milhões, 120 milhões pelo Kvara. O que hoje eu acho um absurdo. 70 já acho que é um pouco mais coerente com o jogador que ele tem se tornado. Mas por que o Napoli tá vendendo ele e por que ele tá saindo? É uma coisa importante de se falar também. O Kvara, mesmo virando um grande ídolo lá, vale lembrar que o apelido dele é Kvaradona, que é uma brincadeira, mas também é uma homenagem em relação ao Maradona, que é o maior ídolo da história do Napoli, né? Ele e o Osimhen ganharam uma idolatria gigantesca quando eles ganham aquela Série A italiana, depois de 33 anos tirando os caras da fila. E o Kvara teve proposta para estender o contrato dele com o Napoli e disse não, ele não quis, beleza? Aparentemente o Kvara hoje em dia ganha muito pouco para um jogador do nível dele, é coisa de 2, 3 milhões de euros por ano, uma coisa assim. E o Napoli ofereceu 5 milhões ao ano, com alguns acréscimos que fariam ele ganhar 7 milhões ao final do contrato. Guarda esses números, pra vocês terem ideia, né? O Kvara não tava querendo renovar, mas daí perguntaram pro De Laurentiis, que é o presidente do Napoli lá, o que ele tava achando dessa situação. Ele falou que não tem problema nenhum com o Kvara, né? O Kvara vai permanecer no Napoli, isso ele falou quando a temporada tava começando agora. E de fato ele permaneceu por mais 6 meses. Mas permaneceu feliz? Permaneceu querendo permanecer? Aparentemente não. O De Laurentiis falou aquilo ali em junho. Em outubro, né, coisa de 4 meses pra frente, olha como o discurso já mudou. Ao invés de ele garantir que o Kvara ficaria, ele já começou a falar, bom, se o Kvara sair, não tem problema, a gente já se virou outras vezes em casos semelhantes, a gente vai fazer o que for necessário e se ele sair, tudo bem. O que eu não sei se é a melhor coisa que um presidente possa falar, porque isso desvaloriza o teu jogador, né? Se tu fala o contrário, não vai sair de jeito nenhum, tu faz o PSG ter que pagar mais, em teoria, né? Mas se tu falar, não, se ele sair, tudo bem, a gente se vira. Meio que tu tá desvalorizando um pouco o cara, né? E também acredito eu que deixando o cara com menos vontade de ficar, né? Em vez de tu demonstrar pra ele quão importante ele é, tu tá meio que tipo, tudo bem, saiu, né? Fazer o quê? Até que a situação chegou agora em janeiro e o Kvara aparentemente foi lá junto com o seu empresário diretamente no clube e falou, quero sair. E não é temporada que vem, eu quero sair agora. O Conte, pelo menos, técnico do Napoli, né, falou isso numa entrevista coletiva. Ele quer sair do clube imediatamente. Por que o Kvara tá com tanta vontade de ir embora? Eu não tenho certeza. O time dele tá bem, tá caminhando aí pra brigar pelo título italiano mais uma vez. Vale lembrar, o Maradona é ídolo lá e ganhou 2. Ele poderia ser... O Osimhen saiu, o Osimhen não tá no clube. Se ganha mais uma vez, ele vira um dos maiores jogadores da história do Napoli. Provavelmente a idolatria dele ficaria ainda maior. E não é que o time tá mal, o time tá num bom caminho. Por que ele iria querer sair tão rápido assim? Aparentemente o PSG entrou em contato com ele direto. Foi o que o De Laurentiis, presidente do Napoli, disse. Que o PSG nem conversou com o Napoli, foi direto no Kvara e falou, Kvara, se liga só essa propostinha que a gente pode mandar pra você, querido, vem pra cá, vem pra cá. Vale lembrar que moralmente o que acontece em geral é, primeiro os clubes conversam entre si, e se eles acordarem, aí sim o clube que quer comprar vai falar com o jogador. É interpretado que você cruzar esse caminho e falar com o jogador direto antes de tentar negociar com o clube, não é muito decente, digamos. Mas aparentemente foi o que o PSG fez. E agora eu te pergunto, o Kvara ficaria no Napoli? Né, sabendo que hoje o Napoli é um clube com ambições menores do que o Paris. É óbvio que o Napoli tá brigando no topo da Série A italiana, mas isso é até uma surpresa para a maioria das pessoas, né? Eles estavam numa crise danada no começo da temporada.
E cara, no final das contas tu vai ver isso aqui, ó. Essa aqui é a parte que importa. O salário que o PSG ofereceu é 4 a 5 vezes maior do que ele ganha no Napoli. Então ele tava ganhando ali perto de 2, 3 milhões. Ele vai ganhar o quê? 10 milhões? Alguma coisa assim. Imagina, cara, que tu é ídolo num lugar, né? As pessoas te amam lá, mas a empresa concorrente de onde tu trabalha vem e te oferece 4 ou 5 vezes teu salário. Tu ia ficar, cara? Tu ia ficar? É muito difícil pensar que o cara vai ficar. E não é só uma questão de dinheiro, né? Porque muita gente pensa assim, pô, mas ele já tem milhões, pra que ele vai querer mais milhões? É só ganância. Bom, primeiramente o cara tem direito também de querer ter mais dinheiro, querer, sabe aquela parada assim, tipo assim, ah não, os meus filhos e netos e bisnetos vão viver da minha fortuna. Mas também tem uma questão de valorização. O jogador se sentir valorizado, se sentir parte de algo grande, se sentir querido, desejado, bem pago. Isso é muito importante na vida de todo mundo, cara. Todo mundo que faz um bom trabalho quer ser reconhecido pelo que faz. E aí como é que tu vai falar pro Kvara ficar? Sendo que a proposta de renovação do Napoli, ainda mesmo tipo dobrando o salário dele, ainda seria, sei lá, metade do que o PSG tá oferecendo, né? E o PSG, a gente tem várias questões em relação a eles, eu vou falar aqui. Mas uma coisa é fato, eles estão jogando a Champions League todos os anos. O Napoli a gente não sabe, né? O Napoli vem jogando Champions com frequência, mas temporada passada, por exemplo, não classificou, né? O PSG é um clube que hoje também tem mais visibilidade que o Napoli, creio eu, pelo menos a nível global, né? Então são vários fatores que eu tenho certeza que o Kvara pensou muito antes de aceitar essa proposta. E outra coisa importante, por que o PSG quer o Kvara, né? Obviamente eles estão passando por uma fase meio complicada lá. O PSG tá se afastando um pouco desse lance das grandes estrelas, que eram o Mbappé, o Neymar e o Messi. Tentou ir no caminho de um time mais coletivo, não tá engrenando, tá muito mal na Champions. E o Kvara, além de ser um bom jogador, isso é óbvio, né? Ele também é um jogador que tem muita mídia. Ele é amado por muita gente, tanto na Itália quanto no país dele, na Geórgia, quanto no mundo inteiro, né? Eu sou um cara que eu sou fã do Kvara, por exemplo. Vou ter que assistir partidas do PSG agora com mais frequência pra ver ele jogar, porque eu gosto muito dele. Então creio eu que é importante pro PSG em termos mercadológicos e também dentro de campo, é óbvio, né? O Kvara, apesar de ele ser jovem, tem 23 anos, ele já tem certa experiência. Pode ajudar a molecada lá no ataque. Vale lembrar que os jogadores do PSG lá são o Barcola, aquele Désiré Doué. Ah, também ressaltando que o Kolo Muani não deu muito certo no Paris Saint-Germain, tá de saída, né? Vai por empréstimo pra Juventus. E pelo jeito não tá nos planos deles a longo prazo lá. Mas o que eu queria falar aqui, cara, é que o Kvara tá tomando uma atitude que esportivamente é bastante arriscada, né? Enquanto na Itália ele já é ídolo, já é amado, né? No Paris ele vai encontrar uma situação muito complicada, onde nem alguns dos melhores jogadores dos tempos recentes desse século, ou até da história, conseguiram sair sendo apreciados, né? O Neymar e o Messi, cara, pô, a gente não vou entrar aqui numa revisão completa do que foi a passagem de Neymar e Messi pelo PSG, porque seria muito tempo e tem muitos detalhes, mas em geral são dois craques que entregaram bastante pelo PSG, só que não conseguiram fazer o clube bem na Champions. E as expectativas da torcida do PSG são muito irrealistas, cara. Qualquer coisa que não seja patrolar a Liga Francesa e a Copa da França, Supercopa da França, já é visto como algo ruim. E você não conseguir ir longe na Champions é visto como um fracasso monumental. Basicamente, tanto torcida quanto jogadores do PSG mal comemoram hoje os títulos que eles ganham dentro da França. Eles ganham lá mais um campeonato francês, aí tu vê o Marquinhos assim, aê, uhul. O que eles sonham mesmo é com a Champions League. E quando não conseguem entregar na Champions as principais estrelas, a torcida vai atrás. Vaia, cobra e de forma até desproporcional e injusta. Isso aqui de Neymar e Messi serem vaiados tem trocentos casos, tá? Esse aqui foi o primeiro que eu abri aqui no Globo Esporte, lá em 2022. Esse aqui é uma das coisas mais absurdas. Kylian Mbappé, né, que foi um cara que ajudou a trocar o patamar do Paris Saint-Germain. Foi um cara que deitou com o PSG, inclusive na Champions, onde eles cobram que os jogadores deem resposta, né? Vale lembrar que nas mãos desse cara aqui, por exemplo, o PSG destruiu o Barcelona lá na Espanha. O Mbappé, que é o maior artilheiro da história desse clube, né? Ele foi fazer o seu último jogo no Parque dos Príncipes e na hora que aparece a fotinho dele no telão ali, a galera vaia. Os caras estão vaiando. Os caras estão vaiando um dos maiores jogadores da história do clube, porque ele quis ir pro Real Madrid. Depois de renovar o contrato várias vezes com o PSG, de entregar muito pelo clube, os caras não têm apreço nenhum pelas lendas, pelos jogadores que lá jogam. Isso aqui é inacreditável. O Messi, né, um dos maiores e melhores jogadores da história, tá se despedindo do PSG, né? Ele foi campeão do mundo, ganhou a bola de ouro que ele apresentou lá, né? E ele tá indo comemorar um título
Ele tá indo comemorar um título. O que tu pensa quando o teu time ganha um título? Pô, comemorar, é festa, vou gritar, vou ser feliz. Não, o Messi entra em campo e a torcida vaia na hora que o nome dele é falado no estádio. A torcida vaia o Messi na sua despedida. Cara, isso é quase imoral, cara. Então eu torço, cara, pro Kvara ir bem no PSG porque eu gosto do jogador, tá? Mas o que eu acho que vai acontecer? Ele pode meter 50 gols no campeonato francês, não vai fazer diferença. Se o PSG cair na Champions aqui, como pode muito bem cair, porque tá fora da zona de classificação, e os próximos jogos são Manchester City, que eles podem muito bem perder, e depois Stuttgart lá na Alemanha, que não vai ser um jogo fácil, então o PSG pode cair sim. Ou se não cair, eles vão classificar nessa zona de playoffs e depois jogando o futebol que estão jogando. Podem acabar caindo nos playoffs ou nas oitavas de final, podem cair cedo, né? O que vai acontecer? Como vai ser a primeira temporada do Kvara, a culpa não vai cair sobre ele, vai cair sobre o Luiz Henrique, que já tá sendo criticado bastante, né? Mas temporada que vem, se as coisas não melhorarem e o PSG cair de novo na Champions, a panela vai começar a esquentar. E a torcida dos caras, que é fanática, lá em Paris os caras lotam o estádio e fazem festas lindas, inclusive a torcida do PSG tem uma parte que é muito bacana mesmo, mas grande parte da torcida vai ver nele a estrela pra botar a culpa. E o Kvara vai tomar a culpa pelos fracassos do PSG se acontecerem, porque ele não é um jogador, ou pelo menos ainda não é. Ele tem 23 anos, ele pode melhorar muito. E eu espero que ele melhore mesmo, mas no momento ele não é um jogador que vai fazer o que Vinícius Júnior fez contra o Borussia Dortmund, por exemplo. Quando o Real Madrid estava perdendo 2 a 0 e o Vini fez uma atuação magnífica para meter 3 gols e virar o jogo para 5 a 2. Eu não vejo o Kvara com esse potencial. Então quando der ruim, daqui 1 ano e meio, 2 anos e meio, ele vai ser um dos caras principais criticados e não duvido que ele seja vaiado também, caso as coisas aconteçam desse modo que eu tô prevendo. Obviamente é previsão, e eu de verdade não torço pra que isso aconteça, que eu gosto muito do Kvaratskhelia, que inclusive a gente fala o nome errado, né? Na real é mais Wisła Kvaratskhelia. Então os Ks, eles são mudos, e aqui também não é aquele, é meio que... Então, esportivamente, ele tá trocando uma cidade que vive o futebol, uma cidade do povão, uma cidade que idolatra ele, por um lugar que tem um clube que cresceu de forma artificial, que é uma ferramenta nas mãos do país Catar, né? E que não trata bem os seus jogadores, os seus ídolos, as pessoas que vão lá trabalhar e entregar pelo clube. Então o Kvara vazou esse vídeo, vazou não, né? Alguém postou esse vídeo agora, que supostamente é ele indo às 3 da manhã no mural do Maradona, lá na cidade de Nápoles, se despedir, né? Então ele vem aqui, ele tá ali na frente do mural, ele abre os braços, uma espécie de despedida, de homenagem ali antes de ir embora. Pois saiba, Kvara, que esse tipo de idolatria, creio eu, que só tu ganhando uma Champions pra obter algo assim no PSG. O tempo vai dizer, pode ser que daqui 5 anos, sei lá, se tornou o maior jogador da história do PSG, ganhou 3 Champions consecutivas. Futebol é doideira, vai que, né? Mas na minha opinião, ele tá trocando o Napoli por um clube que é praticamente o anti-Napoli. São duas instituições que funcionam de maneiras completamente diferentes. E embora ele vá ganhar mais dinheiro e com certeza mais títulos em Paris, acredito eu que não é um clube bem administrado esportivamente e que ele jamais vai ter esse reconhecimento que ele tem aqui, né? Do povo de Nápoles que ama ele lá em Paris. Veremos. Aqui uma possível escalação do PSG com o Kvara lá na ponta esquerda, né? Eu gostaria de ver ele também mais jogando pelo centro, acho que é uma tentativa válida. E vamos ver como é que o nosso querido Luiz Henrique vai botar o cara pra jogar, porque a gente sabe que o Luiz Henrique gosta mais de um falso 9. O cara não é tão apegado assim a ter um centroavante camisa 9 raiz ali na frente, né? Digam aí se vocês acham que vai funcionar, se o Kvara escolheu o lugar certo pra ir, se ele vai dar certo no PSG ou não. Espero que tenham gostado desse vídeo aí, deixa o like antes de sair, ajuda demais, é nóis.